Amém? Cadê a Bíblia? Capítulo 1, 1 Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 17. Amém? O irmão que tem mais habilidade com a Bíblia, ajuda o irmão que não tem. Primeira Pedro, no finalzinho da Bíblia. Acho Apocalipse, volta alguns livros aí que ficam mais fácil você achar. Antes de Judas, antes de João. Todos acharam? Amém. 1 Pedro, capítulo 1, o verso de número 17 e 18. Perdão, 18 e 19. Versículo 18 e 19. Capítulo 1, versículo 18 e o versículo 19. Todos acharam? Amém. Façamos então assim a leitura da palavra de Deus atentamente, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, para amor de vós. Amém? Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus, usa, Pai, o pregador que é limitado e carece, Pai, do teu auxílio. Fala, Pai, o que o Senhor quer com a sua igreja e nos abençoa, Pai, por meio da tua palavra. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amados, desde quando a partir do momento que nós conhecemos a pessoa de Cristo Jesus e nós tomamos conhecimento das verdades bíblicas, nós não podemos dizer mais que nós somos donos do nosso próprio nariz. É certo que nós temos sim o livre-arbítrio. É certo que nós podemos ir para onde nós quisermos, porque Deus nos deu essa liberdade. Mas a verdade é que nós não somos donos mais do nosso nariz. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós vivíamos como de costume, como de tradição, recebida pelos nossos pais ou pela cultura do nosso país, na nossa vã maneira de viver, longe dos caminhos do Senhor, até que um dia Ele, Deus Pai, por grande misericórdia, por grande amor a nós, Ele resolveu nos resgatar da nossa vã maneira de viver, que aprendemos com nossos pais ou com a cultura do nosso país onde nós vivemos. Ele nos resgatou, Ele nos comprou com o precioso sangue de Cristo, com o precioso sangue do Seu Filho. Não fomos comprados com ouro e com prata, com coisas corruptíveis dessa vida, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Foi-se pago, na verdade, um alto preço, para que eu e você pudéssemos vir hoje, ser chamado, considerado filhos de Deus. Foi pago um alto preço para que eu e você pudéssemos vir obter a vida eterna, coisa que nós não somos dignos, não somos merecedores. Mas alguém pagou um preço. Foi pago um preço. Não chegou alguém rico, riquíssimo, e falou:
Qual é o preço desse escravo? Ah, é 100 mil. E ele, sem dificuldade nenhuma, pegou o dinheiro e falou: está aqui. O dinheiro está aqui. E nós somos libertos. O que é 100 mil para quem tem 1 trilhão? Nada. Não faz nem cosquinha. Então não fomos comprados com ouro e com a prata, mas nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Foi pago alto preço. Então nós não somos dono nem de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Estamos escondidos em Cristo Jesus. Somos propriedade particular do nosso Deus. Porque foi Ele que pagou o preço. Não foi o adversário. Não foi o homem. Não foi o mundo. Mas foi Ele que pagou o preço para que eu e você pudéssemos ser resgatados. Olha só que palavra que Pedro usou: resgatado. Quando eu leio essa palavra nesse texto, me dá assim, eu imagino nós presos em algum lugar. Eu imagino nós escravos de algo. Eu imagino nós em uma situação onde nós estamos precisando de que alguém nos socorresse. E esse alguém existe. Esse alguém é Deus. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele estendeu as mãos para nós. Ele nos levantou, Ele nos resgatou. A nossa vã maneira de viver, que nós aprendemos com nossos pais e com a cultura do nosso país. E agora nós podemos dizer: eu sou do meu amado e Ele é meu. Eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. Nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou. Então eu não tenho o direito de dizer: eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz. Não. Quando Pedro falava com Jesus, ele disse: olha, Pedro, hoje tu vai para onde você quer, tu veste a roupa que você quer, mas virá um. Quando você se tornar mais velho, na verdade, você vai para onde você não quer. Você vai vestir o que você também não quer. Ou seja, Pedro, você não pertence mais a você mesmo. Sabe por quê? Porque eu lhe comprei. Eu lhe comprei. Então isso é ser servo. É ir para onde nós não queremos ir. É vestir o que nós não queremos vestir. É andar, muitas vezes, conforme nós não gostaríamos de andar. Mas por que tudo isso? Porque nós somos servos. E servos obedecem. Servos são obedientes. Quero que vocês abram comigo 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 10. Ajuda o irmão aí, a gente rápido. 1 Coríntios, capítulo 15. Perdão, abra primeiro no capítulo 9, o verso 16, depois vamos para o 15, verso 10. 1 Coríntios 9, 16. Vamos ouvir a palavra de alguém agora que se colocou como escravo de Cristo. Como se alguém que se colocou à disposição de Cristo Jesus. 1 Coríntios 9, 16. Amém? 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Olha a palavra de um escravo, e esse escravo se chama Paulo. Escravo não do homem, não do mundo, não do pecado, mas escravo de alguém que o resgatou. Versículo 16 está dizendo, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncia o Evangelho,
Não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Olha só a palavra de um escravo chamado Paulo, escravo de Cristo, dizendo: se eu anuncio o Evangelho, eu não posso me gloriar disso. Eu não posso me gloriar por eu anunciar o Evangelho, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar. Olha só. O apóstolo Paulo tinha o encargo de anunciar o Evangelho, não como algo opcional. O apóstolo Paulo não era um voluntário. Eu vou anunciar o Evangelho quando eu estiver bem. Eu estou disposto, anuncio. Não. Ele falou: me é imposta essa obrigação. Ele não tinha como encargo opcional, mas ele tinha como encargo obrigatório. Ele se colocou como escravo nas mãos de Cristo. Ele é o meu dono. Ele faz de mim o que Ele quer. E Ele disse: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, se eu não obedecer ao meu Senhor. Ai de mim, se eu não cumprir aquilo que Ele deu a mim, aquilo que Ele confiou a mim. Ai de mim. E sabe o que tudo isso se chama? Se chama graça. Porque nós não somos dignos nem mesmo, talvez, de limpar o local de culto para o Senhor. Mas isso se chama graça. Ele deu graça a nós. E Ele tem nos dado encargos. Ele tem dado dons aos homens. Ele levou o cativo ao cativeiro. E Ele entregou dons aos homens, diz a palavra. E agora eu quero que vocês leiam comigo Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 10. Aonde ele vai dizer o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 10. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Você está achando? 15, 10. Amém? Amém. O versículo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Olha só Paulo dizendo: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Então ser chamado por Deus é um privilégio. Amém. Ser chamado para trabalhar para Deus, para servir a Deus, é algo muito precioso. É algo que envolve graça para conosco. Porque a graça nos salva. E a graça também nos chama e nos dá um encargo para nós possamos servir a Deus nessa terra. Amém. Deus entregou uma linda obra em nossas mãos. E tudo isso foi o quê? Graça. Não que nós fôssemos merecedores de qualquer encargo, de qualquer incumbência, de qualquer missão, de qualquer tarefa, de qualquer trabalho. Não somos dignos de trabalhar para o Senhor, mas por graça Ele tem nos dado o privilégio de sermos um participante de sua obra. Amém. Imagina quando chegar aquele grande último dia, quando o Senhor vai reunir a sua igreja, e Jesus bater no meu e no seu ombro e falar: meu filho, está vendo aquela alma lá? Ele está aqui, porque um dia eu falei para você cuidar dela. E você cuidou dela. E através desse cuidado, foi possível ela chegar aqui. Porque você trabalhou junto comigo. E nós vamos nos orgulhar. Nós vamos ficar todo emocionados. Vamos falar: Senhor, foi assim mesmo?
é um privilégio, é uma honra. Nós somos merecedores, não somos bons, não éramos capazes, até que Ele nos capacita. Então é graça. O apóstolo Paulo, ele tinha tudo, para pensar que ele era merecedor, ou que ele era bom o suficiente para trabalhar para Deus, porque ele era um homem muito intelectual. Ele era um homem poliglota, que falava mais de 3 idiomas. Mas não, ele reconheceu que a graça de Deus tornou o que ele era. Então ele disse: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eu não sou o que eu sou porque eu sou. Eu sou o que eu sou porque Ele é na minha vida. Não existe homem bom. Não existem homens habilidosos por si mesmos. Se eu tenho alguma habilidade, se eu tenho algum dom, é porque foi a graça de Deus que me deu. E Ele me deu essa graça. E eu não posso, como Ele disse no versículo, olha, e a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. É derramada uma graça, é derramada a graça de Deus sobre a igreja, e nós não podemos tornar essa graça vã, mas devemos fazer dessa graça um meio de nós honrarmos a Deus, nós trabalharmos para Ele. Foi dada uma graça a mim, foi dada uma graça a você, e nós não podemos tornar essa graça vã. Não podemos. O que é tornar a graça de Deus vã? É Ele te dar algo em suas mãos, é Ele te dar uma missão, é Ele te dar uma tarefa, e você desprezar, fazer quando você quiser, na hora que você estiver disposto, na hora que te der a vontade. Isso é tornar algo vã. Não torne a graça de Deus vã. Faça útil aquilo que Ele deu. Agradeça a Deus por Ele ter te chamado. Aonde vocês estavam antes? Qual era o propósito que vocês tinham de vida? Havia sentido na vida para vocês? Na minha não existe. Não havia, não existia, até eu conhecer a Cristo. Mas quando eu conhecia Ele, eu conhecia o sentido da vida. Quando eu conhecia Ele, eu pude perceber quem eu era e para que eu fui chamado. Devemos honrar a Deus em todos os lugares. Eu não peço a Deus que Deus me leve à África. Eu não peço a Deus que Deus me leve à China ou ao Japão para me fazer a obra. Eu peço a Deus que Ele me use onde Ele quer. Se hoje eu estou empregado, porque Deus quer me usar naquele emprego. Se hoje eu moro aqui nesse conjunto, é porque Deus quer me usar aqui nesse conjunto. Nós podemos ser usados em todos os lugares, de várias maneiras. Nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor. Podemos. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Amém. Não torne vã a graça de Deus, mas faça uso desse privilégio. Use. Agradeça a Deus. Na época de Isaías capítulo 6, a Bíblia fala que Deus gritou: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então o profeta ele se dispôs e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Gil leu um texto hoje, João capítulo 4, onde havia uma briga, onde havia ali uma batalha entre os judeus e os samaritanos. Porque os judeus diziam: olha, o lugar certo para se adorar é em Jerusalém. Mas os samaritanos diziam: não, o lugar certo para se adorar não é em Jerusalém, é em Samaria. Então Jesus disse para aquela mulher: olha, nem em Jerusalém, nem em Samaria. O Pai está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer lugar,
Nós podemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque Ele habita no nosso espírito. E em verdade, porque Ele é a verdade. Por isso, não seja voluntário. Seja um servo. Seja um servo. Eu falo em João capítulo 4. Eu vou confirmar aqui. No versículo 34. 8:34. Melhor, isso. Diz: João 8:34. Amém. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então quem é o nosso Senhor? O que tem nos dominado? O que tem nos desgastado? O que tem nos consumido? Deus, a sua obra, o seu serviço, ou o pecado e as coisas do mundo? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Quem é o nosso Senhor? Esse versículo não está querendo dizer que existe quem não peca. Esse versículo está nos dando um entendimento de que todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que se rende ao pecado, o seu Senhor é o pecado. Todo aquele que vive ao mundo, o seu Deus, o seu Senhor é o mundo. Todo aquele que é dominado pelo dinheiro, o seu Deus é o Mamon, o seu Deus é o dinheiro. Então Deus tem nos chamado, Deus tem nos convocado para uma grande obra. Para uma grande obra. Eu quero falar com amor, sempre, com vocês, como vocês fossem os meus filhos, ou como vocês fossem os meus pais, enfim. Mas com muito respeito e com muito amor, eu quero ser direto com vocês. Há quanto tempo eu disse para a igreja: amados, é necessário alguém que pegue essa criança para ensaiar. As crianças têm ensaiado? Tem? Não. Por quê? Temos sido voluntário. Não é verdade? É verdade. Falo com respeito e amor. Quantas coisas nós poderíamos fazer juntos? E nós não fazemos, porque nós somos voluntários. Podemos ajudar a obra de Deus de uma forma financeiramente. E muitas vezes não ajudamos o quanto podemos ajudar. Não estou falando não ajude. Muitas vezes não ajudamos da forma que podemos ajudar. Eu estava conversando com a Fernanda. Para que é dia desse a gente mostrar a finança da igreja para os irmãos. Nem sempre está mil maravilhas, não, irmãos. Nós temos pagado aluguel, água e luz, mas tem vezes tendo trancos e barrancos. Podemos servir a Deus com o nosso dinheiro? Podemos. É uma forma de adorar a Deus? É uma forma de adorar a Deus. A adoração não é apenas isso ou aquilo. A verdadeira adoração, ela é um todo. Cantar cânticos ao Senhor é adorar. Fazer o serviço da casa de Deus, do local de culto, é adorar. Você fazer uma visita é adorar. Você negar o pecado é adorar. Você ter paciência com o irmão, né? É adorar. Você estar aqui no local de culto é adorar. Então a adoração é um todo. Não é apenas um elemento. Não é apenas um elemento. É um todo. É por isso que o salmista Davi fala inteireza de coração.
Olha só, inteireza de coração. O coração por inteiro. E isso só Deus pode fazer em nós. Que Deus levante a todos vocês, ou que desperte todos vocês para o trabalho da igreja. A igreja é o meu lar. A igreja seja o seu lar. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos louvar o Senhor Jesus. Que o Senhor nos una. Me ajude. Agora não vai dar. Não me ajuda não. Vai dar problema. Vamos unir. Sei que foi pago alto preço para que por ti eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago alto preço para que por ti eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Nos via redimido por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, agarrado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui, pagaremos o preço de sermos em só coração do Senhor. E por mais que as trevas me liguem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Dia redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas me liguem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. O em Cristo, o em Cristo. Aleluia, Jesus. Em Cristo.
Queremos glorificar, queremos exaltar o Senhor essa noite. Queremos agradecer, Pai, o alto preço que foi pago por nós naquela cruz. Nós somos merecedores do seu amor, nós somos merecedores da tua graça, nós somos merecedores da salvação e encargo que o Senhor nos dá. Mas o Senhor, Pai, tem nos confiado, Pai, missões e tarefas. Queremos clamar o auxílio do teu Espírito Santo para que possa nos fortalecer. Aonde houver um cansaço, Pai, aonde houver mau desânimo, aonde houver a indisposição, aonde houver a fraqueza, aonde houver a frieza espiritual, que nessa noite, Pai, pelo poder da Tua Palavra, pela unção do Teu Espírito, pelo sangue, Pai, do Cordeiro, venha ser quebrado, venha ser repreendido, em nome de Jesus. Pai, abençoa a Sua igreja. Jesus, Jesus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós possamos estar unidos para trabalhar para o Senhor, em nome de Jesus. E toda a sua dificuldade na tarefa, no serviço, conte comigo para te ajudar. Amém. Que o grande e mensurável amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Cristo Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém e amém. Vão em paz, em nome de Jesus.